Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel e hoje nós iremos dar continuidade na série Como Interpretar Texto Bíblico em Libras. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e também, se no final do vídeo você gostar desse conteúdo, deixe o seu like e também, se você desejar que nós venhamos estar trabalhando outro texto bíblico, deixe aqui nos comentários que nós estaremos colocando aí na nossa lista de programação dos nossos vídeos, ok? Então vamos lá. Hoje, pessoal, nós iremos trabalhar um pouco sobre o texto de Mateus, capítulo de número 8, verso 23 a 27, tá? Então, ó, sinal de Mateus, você faz com a letra M, certo? Sinal de Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 até o 27. Tranquilo? Muito bem. Então a gente vai começar um passo a passo. A gente vai trabalhar o texto por partes para ficar mais fácil de compreensão. Lembrando, pessoal, que esses são algumas escolhas que eu pensei. É bem provável que talvez vocês possam ter outras ideias. Vocês podem ter outras estratégias para estar interpretando, traduzindo esse texto aqui, tá? Mas a gente vai procurar caminhar e aprender junto, ok? Então, o primeiro ponto do texto fala assim, olha, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui o texto, ele já está fazendo uma referência a Jesus, certo? Então, quando fala que ele entrou no barco, é Jesus. Ou seja, Jesus começa sendo o ponto principal desse texto, tá? E aí depois fala, olha, seus discípulos o seguiram. O interessante aqui, pessoal, nesse primeiro ponto, o que nós precisamos entender? Na língua de sinais, às vezes, você precisa estar interpretando do macro para o micro. Isso visualmente fica mais fácil de compreensão, certo? Ou você vai trabalhar a questão do objeto, depois do sujeito e o verbo. Então, é uma parte da estrutura da gramática da língua de sinais. Então, vamos pensar dessa forma. Pensando nessa frase aí, quem que é maior? No sentido de proporção. É o barco. Então, nesse caso, você sinalizaria o barco primeiro, tá? Então, você faria um sinal de barco, olha. Faria o barco aqui. Ou você poderia colocar o sinal de mar primeiro, tá? Você colocaria o sinal de mar, beleza. E depois você colocaria o barco aqui. Tranquilo até aí? Certo? Então, você não ia começar falando, olha, e entrando ele ou entrando Jesus. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar fazendo um português sinalizado, você vai estar acompanhando a estrutura do português. E não é bem isso, tá? Então, ficando de uma forma mais visual, vai ficar de fácil compreensão. Então, ó, põe o mar assim, vamos pensar no mar, né, na proporção que é onde o barco vai estar. Você faz o sinal de mar, beleza. Depois você faz o sinal de barco aqui, tá? Sinal de barco. Beleza. Fez o sinal de barco, aí você vai começar a trabalhar os elementos, né? Vai trabalhar os personagens. Então você fez o objeto e aí depois vem o sujeito, que seria Jesus. Agora sim, você põe Jesus e aí você usa um classificador, tá? Você põe Jesus e põe um classificador de pessoa. Pode ser esse ou pode ser esse aqui, ó. Pode ser esse aqui ou esse aqui, tá? Então você põe Jesus e aí você põe aqui, ó, Jesus caminhando, tá? E aí depois os seus discípulos seguiram. Então você faz o sinal de discípulos, tá? Com a letra D, e aí você faz como se fosse o sinal de seguir, tá? Então você pôs já Jesus, você já colocou ele caminhando, e agora você colocou os discípulos, e aí você faz eles caminhando também, ó. Você faz eles caminhando. Você pode fazer com essa configuração, né? Com esse classificador aqui, ó. Você pode fazer esse classificador, ou faz com os dois, ó, um atrás do outro, porque os discípulos de Jesus de uma somatória de 12 pessoas, então você pode fazer assim, certo? Seus discípulos o seguiram. E aí, qual que é a ideia? Para finalizar, que eles entraram no barco. Então, a gente colocou o mar, colocou o barco, colocou Jesus, colocou os discípulos e ele entrou no barco. Então, a gente põe aqui, ó, Jesus já está aqui, porque a gente fez ele caminhando, ó, entrou no barco. Lembra? O barco não está aqui? Então, visualmente, o senhor não vai esquecer. Colocou aqui, ó, entrou no barco, certo? E os discípulos?
entraram também. Certo, pessoal? Então, esse versículo, ele ficaria desse formato, olha. Essa ficaria essa primeira escolha aí desse primeiro verso, tá bom? Depois no segundo, pessoal, fala assim, ó, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, né? Um grande temporal de vento. O que acontece? Eles já estão dentro do barco, eles já estão caminhando, você já pode colocar aqui, ó, eles estão caminhando, você pode colocar, eles estão aqui, você pode colocar a vela do barco, né? Que era um barco mais antigo, tá? Ok, muito bem. E aí o que acontece? Aconteceu uma tempestade. Então você pode utilizar esse sinal aqui, ó. Esse sinal, certo? Já aconteceu. E aí a sua expressão vai condizer com esse ato, né? Já aconteceu algo, né? Que é uma tempestade. Então, a tempestade, ela tem alguns elementos. Chuva forte, ventos, trovoadas, trovões. Então é essa a ideia. Então eles estão caminhando de repente, certo? Ó. Certo? Então você já está dentro do barco e começou um grande temporal, muita chuva, muito forte. Então você não vai precisar nesse caso falar assim, a chuva forte. Não vai ter necessidade, ou muita chuva. Não. Você vai fazer a sua intensidade através da gramática da língua de sinais, as suas expressões, os verbos não manuais, né? Você vai trabalhar essas questões com as expressões faciais e corporais. Então, ó, isso aqui você já está falando que é muito, já está falando que é forte, a ventania. Está fazendo a ventania, certo? Os trovões, discípulos com medo. Então você já está preparando toda a cena, isso visualmente para os surdos, tá? E depois fala assim, era tão grande a tempestade que o barco era coberto pelas ondas, certo? E aí depois fala, porém Jesus estava dormindo. Então olha só, o barco está aqui, está tendo a tempestade, está tendo, beleza? A gente já colocou o barco aqui. E aí lembra do mar? A gente colocou o mar, ó. Então o mar certo? Então a gente pensa visualmente como que as ondas fazem. Então as ondas elas fazem assim pá, e cai, certo? Então ó, o barco tá aqui e as ondas desse lado, ó. E o barco aqui, ó. Os discípulos, trovão, vento, chuva. Você percebe? Então visualmente fica fácil do surdo compreender do que você falar assim, ó. E levantou uma tempestade. E era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então, visualmente, não é isso. Visualmente ficaria, olha, o barco, certo? As ondas de um lado, pá, as ondas do outro. Então, isso visualmente fica muito legal e muito mais fácil de você compreender. Tá? E do surdo também. Então, você imaginando essa cena, você vai conseguir sinalizar de uma maneira mais clara, tá? E aí fala assim, olha, porém, Jesus estava dormindo, porém, ele estava dormindo, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você colocar o barco novamente, depois das ondas, você coloca o barco para fazer a referência, certo? Você faz o sinal de Jesus, porque não tem só Jesus no barco, tá? E aí, ó, você faz assim, você usa o classificador de pessoa, ou você pode usar esse que você utilizou, mas eu acho que esse ficaria mais fácil, tá? Você faz assim e faz assim, ó. Ou faz assim, certo? Então, você fez Jesus estava dormindo no barco, ok? Muito bem. Depois, dando a continuidade, olha só. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. Então, o desespero a gente já mostrou dos trovões. A expressão já está mostrando que as pessoas que estavam ali, elas estavam desesperadas, mas Jesus estava dormindo. E aí fala assim, olha, e seus discípulos aproximando, o despertaram dizendo, salva-nos, Senhor, porque perecemos.
Então, qual que é a ideia? A ideia, a gente já colocou Jesus dormindo aqui, ó, colocamos Jesus dormindo, certo? E aí, ó, você faz o sinal de discípulos, os discípulos põem Jesus, ó, Jesus, certo? Então, olha só, vocês colocaram os discípulos aqui, ó, os discípulos chamando Jesus, Jesus, por quê? Aqui, quem tá aqui, ó? Aqui, ó. Lembra que você colocou visualmente Jesus dormindo aqui? Então, Jesus está dormindo aqui, ó. Então, os discípulos... E aí, o que você faz? Você faz uma incorporação, tá? De personagem. Então, Jesus, ó, ele... O que é? O que está acontecendo? Certo? É como se fossem as pessoas chamando. Então, a ideia... visualmente, isso aí fica mais claro para o surdo do que você falar assim, olha, então os discípulos chamou Jesus. Certo? Porque assim, ó, tem que pensar em toda aquela estrutura. Chuva, trovão, vento. Se ele só chamasse, ficaria um pouco, ficaria faltando ainda a lógica do texto, tá? Então, a ideia é que o despertaram. Então, eles foram lá e chamou, certo? Jesus. Você pode ter... Jesus totalmente calmo. O que aconteceu? E aí os discípulos, salva-nos, Senhor, olha só. Salva-nos, vai morrer, ó. Você pode perceber, a gente vai morrer, salva-nos. Certo? Então, isso fica bem claro, né? A gente trabalhando esses detalhes do texto. E aí, olha só. E ele lhes disse, porque temeis, homens de pequena fé. Olha só. Aqui ainda Jesus está deitado, tá? Pensa nisso. Então, como a gente incorporou Jesus perguntando o que aconteceu, e os discípulos falando, salva, a gente vai morrer, Aí Jesus aqui, ó, perguntou. Você faz, tá? Esse verbo aqui, ó, direcional, tá? Aí faz assim, ó, perguntou. Então, ó, Jesus perguntou. Medo? Por quê? Aí você põe, ó, fé. Não tem? Ou fé, que tem um novo sinal de fé, né? Assim, ó, fé. Ou fé. Não tem? Certo? Então você pode trabalhar essa ideia. Então Jesus perguntou, nossa, medo? Por quê? Fé não tem? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Certo? Ou você pode falar nesse sentido, olha, vocês estão com medo? Fé. Ó, você faz assim, ó. Fé. Né? Então, eu acho que essa aqui aplicaria mais, de uma forma mais pontual aí, contexto, né? Você faria isso, ó. Aí a expressão diminuiu, acabou, tá quase, pouca, certo? E aí depois a continuidade. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, certo? Então, ó, Jesus ele estava deitado e aí você faz assim, ó, certo, ó, certo? Ou você pode fazer assim corporalmente, ó. Você faz como se Jesus tivesse levantou, certo? E o que ele fez? Pronto. Aí, ó, os ventos o mar e seguiu uma grande bonança, ok? Então aqui, dentro disso, você já trabalhou, tá? A questão que Jesus, ele se levantou, repreendeu, e aí os ventos vai diminuindo, a intensidade, ó, diminuindo. Você pode até fazer que sumiu, desapareceu, certo? E o mar forte, as ondas foi diminuindo. E aí seguiu uma grande bonança, você pode falar, olha, que tudo se acalmou, tudo ficou em paz, ok? Então tudo isso é interessante você ir trabalhando, né, esses elementos no texto. E aí, olha só, e aqueles homens se maravilharam, se dizendo, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Qual que é a ideia aqui? Quem que falou isso foi os discípulos. Então, ó, depois que o mar se acalmou, ficou tranquilo,
ficou em paz, o que acontece? Os discípulos, certo? Os discípulos que estavam aqui, né? Os discípulos, ó, você pode fazer assim, ó. É o sinal de admiração, né? Eles ficaram admirados, queixo caído, tá? E aí você pode até fazer visualmente para os surdos, né? Você faz assim com os olhos, né? Os olhos caíram, ó. Eles ficaram admirados, tá? E essa ideia do admirados é boca aberta. Então você pode fazer esse, ou esse, ou esse, né? Visualmente os surdos gostam bastante, tá? E aí eles começaram a falar entre si, certo? Então eles começaram a falar um pro outro. Nossa, quem que é esse? Ó, quem que é esse? Vento, mar, obedecem? Entende? Então o texto ficaria assim. Olha que legal. Então são questões que a gente pode estar trabalhando e construindo visualmente. Isso vai ajudar com que o surdo ele perceba e entenda os detalhes da história. Estas foram algumas escolhas que a gente pensou para estarmos trabalhando com vocês aqui. Se você chegou até aqui e gostou, não esqueça não. Se inscreva no canal, certo? Compartilhe, divulgue, passe para mais pessoas que estão aprendendo língua de sinais e têm desejo de aprender mais. Se você quiser o PDF desse material, a gente vai estar disponibilizando ele lá no nosso grupo do Telegram, certo? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!